Olá, bom dia, gente. Eu quero fazer com vocês hoje a correção da página. Deixa eu verificar aqui rapidinho, tá? Só para ficar melhor para vocês, pegar o material para ir acompanhando. Bom, gente, eu quero pedir que vocês assistam a videoaula, que também serve como revisão do conteúdo, as páginas 50 e 51 dessa atividade, tá? A primeira questão é uma questão para a gente relembrar esses conceitos de Marx. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se seguem as superestruturas política e jurídica e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz que a alternativa mais correta é letrar A, porque o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Qual era a principal função de Marx? Era estabelecer de que o proletariado, que é os trabalhadores assalariados, tivessem em vista também uma comissão, um valor recebido de acordo com a sua produção, que ele chama de mais-valia, certo? Vamos para a alternativa de número 2. Bom, a questão de número 2 vai pedir para vocês comparar, tá? E explicar de forma clara as concepções em relação a Auguste Comte, Karl Marx e Friedrich Engels. Eu falei para vocês só de Karl Marx e Auguste Comte, tá? Mas nessa questão também vou estar começando a introduzir Marx e Engels, que é o conteúdo que fica para a próxima aula. A história da civilização nada mais é do que a continuação e o complemento indispensável da história natural do homem. Bom, de acordo com Comte, que ele dividiu os aspectos da civilização em estágios teológico, metafísico e positivo. Esse estágio positivo seria o último onde ele mais se basearia nas suas formulações e fundamentações, quando ele coloca esse desenvolvimento nesse auge em que o ser humano precisaria se aperfeiçoar mais nas ações com base em experiências e, a partir de então, se desenvolver. A outra frase é a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classe. Isso é Karl Marx puro, tá? E Engels, Friedrich Engels. Karl Marx, ele vivia nessa briga, nessa luta, onde eles colocava de forma bem clara o lado do explorador e da parte exploradora, seria a parte capital, parte assalariado, parte patrão, parte profissional. E ele coloca isso sempre como uma luta de conflitos que surgiu desde então como uma forma de combater esse tipo de pensamento, porque ele acreditava em que esse trabalhador ele deveria ser recompensado com base na sua ordem de produção, não com base no que a empresa propriamente dito estabeleceria como trabalho. A questão de número 3 é para a gente observar essa chargezinha, onde tem fábrica de shampoo. 1. Enxaguar e encher a garrafa. 2. Tampar. 3. Repetir. Bom, isso é uma crítica, né, ao trabalho, além de ser um trabalho repetitivo, cansativo, e era um trabalho que não tinha, vamos dizer, plano de carreira, não tinha um crescimento. A pessoa entrava como aquele operador daquela máquina e morrer como operador daquela máquina. Ela não ia aumentar seu salário, ela não ia mudar os seus conhecimentos, ela não ia desenvolver dentro daquela empresa. E pronto. Então, isso acabou se transformando em algo como força de trabalho para adquirir lucro para a empresa e pronto. Isso era o processo de produção desse período. Tá? A questão de número 4 também vai pedir que vocês leiam o trecho a seguir, né? E veja o que Comte se opõe a que tipo de concepção ou pensamento. O caráter principal da filosofia positiva consiste em considerar todos os fenômenos como submetidos a leis naturais invariáveis, cuja descoberta precisa e a redução ao menor número possível são finalidades de todos os nossos esforços, tendo como absolutamente inacessível e vazio de sentido para nós
a busca do que chamam as causas, quer primeiras, quer finais. Bom, Kant ele vai se opor totalmente aos sistemas, nesse sentido, em relação ao sistema idealista alemão, que busca primeiro as causas finais. Ele vai colocar como algo inacessível ao conhecimento, e esse tipo de pensamento, apoiado apenas em um estágio metafísico, que não busca explicar a realidade por meio de experiências ou pensamentos abstratos. Nesse estágio positivo, ele coloca que a realidade deve ser investigada e desenvolvida e observada à base da razão e do pensamento científico, ok? E não à base de experiências abstratas e nem muito menos a parte de forças espirituais. Kant se opõe totalmente. A questão de número 5 diz: as palavras abaixo são do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, forte crítico do modo de produção capitalista. E aí a gente vai fazer uma relação isso com as teorias e a filosofia de Marx. Do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Bom, quando ele diz que o rio é violento, mas nada se fala das margens que o apertam, que o comprimem, também é o mesmo que dizer a violência dos revolucionários, nada mais se diz da sociedade violenta que oprime material e espiritualmente o trabalhador. Você reclama dos ideais revolucionários, mas nada se comenta sobre o sistema que oprime o trabalhador, certo? Vamos para a questão de número... certo. Aqui são as questões argumentativas e o texto que eu pedi para vocês fazerem atividade, né? Então, vamos lá. Nesse quesito aqui, identifica o problema deste raciocínio. Meu time tem os melhores jogadores em cada posição. Logo, meu time é melhor. Bom, quando ele diz meu time tem os melhores jogadores em cada posição, logo meu time é melhor. Necessariamente, nem todo time, pelo simples fato de ter os jogadores mais talentosos e considerados melhores, vai ser, do ponto de vista, o melhor time. Porque muitas vezes pode existir um outro time que, embora não tenha jogadores tão talentosos, mas eles estrategicamente se posicionam melhor. Eles são mais integrados, são mais unidos, eles fazem mais estratégias, eles estão para o que der e vier. E às vezes o melhor time é um pouco individualista, porque ele se considera o melhor time, porque eu sou o melhor jogador, então acaba que tem essa desunião. Então esse contraponto vocês conseguem entender nesse argumento, tá? A questão de número 7 é uma questão de um conteúdo que eu não abordei para vocês, que é sobre David Hume. Então, essa questão ela vai ficar em aberto para uma outra aula, tá? Nesse texto aqui, eu pedi que vocês lessem a Evolução dos Bichos e enviassem as respostas das questões 1, 2 e 3. Com base no texto acima, podemos dizer que a obra Revolução dos Bichos é uma fábula a respeito de que assunto? Certo? Esse texto ele vai tratar da insurreição. O que é a insurreição? É um tipo de revolta, um tipo de levante que eles fizeram, os animais fizeram contra os seus próprios proprietários. E daí criaram centenas de animais que visavam e buscavam o lucro. No 2, ele pergunta quem é o grande vilão dessa ficção e por que ela se passa na Inglaterra. Bom, o principal vilão dessa história é o ser humano. Se passa na Inglaterra porque foi justamente no contexto da Revolução Industrial em que Marx faz a crítica ao capitalismo. E a questão de número 3, explique a fábula com base na ideia da luta de classes desenvolvida por Karl Marx. Bom, o motor da história de Karl Marx em relação à luta de classes é justamente o conflito e as diferenças que são exorbitantes das categorias trabalhador e patrão. De um lado, a sociedade que oprime, né? E o opressor também. E do lado do opressor apenas estão as fábricas, as indústrias que continuam a explorar a mão de obra. Então, dessa forma, a classe explorada e a classe, vamos dizer assim, insurgente, revoltada dos animais criados na fazenda, e do outro, os fazendeiros. Essa divisão e o conflito existente. Bom, gente, quero dizer para vocês que eu estou à disposição de qualquer dúvida em relação a esse conteúdo, tá? Tenham uma boa semana e até mais.